Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação porque toda quinta às 19h30 temos um episódio novo. Hoje falaremos de envelhecimento com cuidado, envelhecimento com saúde. Falaremos também sobre lipedema e para isso eu trago o especialista no assunto, Dr. Cleugo Porto. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Por favor, me conta um pouco aí desse contexto e do que a gente vai falar, sua formação. Eu fiz geriatria e nutrologia há 20 anos atrás, sempre trabalhei com medicina integrativa, né, que é envelhecer com saúde, né, um envelhecimento saudável. Mas de 3 anos para cá eu me especializei em celulite e lipedema, né, e hoje eu desenvolvi uma técnica para tratar celulites e lipedema nas coxas das mulheres, que é uma técnica muito eficaz e, melhor de tudo, é definitivo, né? As áreas que a gente trata, que a gente tira a celulite, nunca mais voltam. Tá. E, consequentemente, a gente também se especializou no tratamento do lipedema. Muitas mulheres com celulite, elas têm lipedema. Então, a gente tratava a celulite, mas o lipedema ficava ali. E é uma doença crônica, uma doença que realmente precisa ser tratada. Precisa de cuidados especiais. Precisa de um cuidado multidisciplinar, que a gente fala, né? Mas é isso. E hoje em dia eu continuo trabalhando com a medicina integrativa, né? Que é a minha formação de base. Mas eu trato mais essas mulheres que me buscam por conta da celulite e do lipedema. Eu coloco elas também num tratamento integrativo, né? Eu trato a parte de fora, que é o visual, que eu digo que muita gente fala que é estética, mas eu digo que é saúde, porque é autoestima, é saúde mental, né? Com certeza. É saúde mental. As mulheres, a maioria das minhas pacientes choram no consultório, não tiram a roupa na frente do marido, não vão à praia, não vão à piscina, não participam mais de coisas sociais com vergonha. Vergonha do corpo. Exatamente. Então a gente trata e traz a autoestima de volta, né? Eu brinco que meu consultório é fábrica de autoestima. Né? Olha, que delícia isso. E doutor, quando você, há 20 anos atrás, que você quis trazer a medicina integrativa pensando no envelhecimento, isso é fato, né? Todo mundo vai envelhecer. Infelizmente, né? E a mulher, ela tem ali algumas predisposições hormonais que a gente acaba sentindo muito mais do que os homens, né? A gente é mais vaidosa, na maioria das vezes, em relação aos homens. O colágeno acaba com a gente, né? Sim. Pensando no lado dessa medicina integrativa, como que você vê o envelhecimento de uma mulher? Um envelhecimento saudável e mantendo a autoestima. O que você acha? Que conjunto de fatores que são esses? A poção mágica para que isso aconteça bem? Na realidade, tanto o homem quanto a mulher, mas a mulher ela tem que tomar mais cuidado porque ela tem mais desequilíbrio hormonal, né? Tem a questão da menstruação da mulher, a gente tem que ficar de olho no fluxo, como que as mulheres que têm um fluxo muito alto de menstruação, ou que têm adenomiose, miomatose, endometriose, tudo isso são doenças estrogênicas, são mulheres que têm uma predominância estrogênica, provavelmente ela tem excesso de estrogênio que causam esse tipo de doença. Então, essas mulheres têm que procurar ajuda porque tem tratamento. E a predominância estrogênica predispõe a celulite, predispõe a lipedema, entre outras coisas. Então, a dica é, quem tiver esse tipo de questão, procurar ajuda, porque hoje a gente tem como equilibrar esses hormônios de uma maneira que vai fazer com que o envelhecimento seja melhor, né? Fora isso, hoje eu tenho 50 anos quase. Então, assim, na minha época não tinha tanto conservante, acidulante, corante, não tinha tanto enlatado, encaixotado. Hoje tudo está embalado, né? E essas embalagens liberam substâncias nos alimentos e estão trazendo problemas hormonais mais cedo ainda para as mulheres. Então, se você tiver... não é questão de não comer as coisas, mas se você tentar pelo menos comprar coisas mais saudáveis, né, alimentos que não estão enlatados, encaixotados, empacotados, já ajuda também a ter um envelhecimento melhor, né? Está totalmente relacionado à alimentação. Tem um documentário, Você é o que você come, então é bem isso mesmo. Exatamente, você é o que você come. Então, assim,
independente de qualquer coisa, né, umas doenças estrogênicas a gente tem que tratar muitas vezes com hormônio e com medicação. Porém, faz parte do tratamento uma mudança de estilo de vida e de hábito alimentar. Não dá para você tratar uma doença crônica como o lipedema, por exemplo, se você não tiver uma alimentação correta. Você vai vira um cabo de guerra, né? Você está tratando aqui, mas está fazendo tudo errado daqui. Tem que ter uma mudança de pensamento também, né? Você tem que mudar aqui a chavinha na cabeça, dizendo que uma coisa está totalmente relacionada à outra. Mas aí é que tá, o bom médico, né, que trabalha com emagrecimento ou que trabalha com a medicina integrativa, que é você olhar o contexto, né, ele sabe conduzir o paciente de uma forma que você mude a mentalidade desse paciente. As medicações que tem hoje no mercado, que não é o intuito falar disso aqui, né, que é o tirzepatida, por exemplo, que está em alta agora, ela não é nada mais do que uma ferramenta para você fazer com que essa pessoa mude o hábito dela, né? Você criar um novo hábito. Um hábito é criado de 3 a 4 meses no cérebro. Se você conseguir manter essa pessoa 3 a 4 meses criar uma rotina para ela e fazer ela permanecer nessa rotina entre 3 e 4 meses, ela cria o hábito, aí você tira o remédio, ela não engorda, não atrapalha nunca mais o corpo dela, né? Tudo que é difícil fica fácil quando vira hábito, então é só criar o hábito. Entendeu? Mas criar o hábito também é difícil, né, doutor? Então... Precisa muita vontade, força de vontade. Mas é que assim, também as pessoas complicam, né? Você vai às vezes num nutricionista, aí a pessoa manda você pesar a comida, tantas gramas de frango, tantas gramas disso. Quem que consegue ficar pesando as coisas? Você tem que entender a rotina de vida daquela pessoa e criar uma nova rotina para ela dentro do contexto de vida dela, do que ela faz, do tipo de trabalho, da hora que acorda. Senão vai dificultando muito esse processo. A pessoa não vai aderir ao tratamento. E também se corta tudo que a pessoa gostava de comer... Um docinho, sei lá, também não pode ser tão radical, porque daí fica difícil manter. Então, às vezes não é nem a quantidade, nem o que come, é horário também, né? O nosso corpo é evolutivo. O corpo foi feito para ficar acordado de dia e dormir à noite. Antigamente, né, nossos ancestrais ali, eles caçavam. Então eles comiam de dia e dormiam à noite. Amanheceu, acordou, escureceu, dormiu. Nosso ciclo circadiano sabe quando escurece, mesmo numa sala clara. Tem temperatura, tem um monte de coisa que sabe. Quando escurece, o metabolismo baixa. Aí você vai lá e come um monte de coisa à noite, teu metabolismo demora para ter essa resposta, né? E para deter o pico glicêmico, tudo, termina causando uma reação toda no corpo e que promove engordar, né? Faz engordar. Por isso que o sono é muito importante. Doutor, você pode falar um pouco sobre isso? Eu vi, você trocar o dia pela noite também não é uma boa... Sim, tem muitos hormônios que a gente produz durante o sono, né? Então você tem que estar com... É muito agressivo para o corpo. Eu sei que tem gente que precisa, mas Trabalha à noite. Mas é muito agressivo. Comer à noite faz mal. Claro que eu estou dizendo para pessoas normais. Tem atletas que têm que comer à noite porque tem um intuito específico e tal, mas... a pessoa normal, o ideal era jantar antes de escurecer, né? É mesmo? Mas fica difícil também, né, doutor? É hábito. Não tem gente que faz jejum intermitente? Vai comer só 1h da tarde do outro dia? Você é a favor desse jejum intermitente? Sim, dependendo do intuito, do contexto, sim. Existem vários tipos de dietas aí, digamos assim, né? Mas, assim, o ideal é você entender o que é o objetivo da pessoa, entender o que ela precisa também, e aí montar um hábito, né, uma rotina para ela criar um hábito e permanecer magra para sempre. Que legal. A dor de toda mulher, eu acho, é essa balança que não fecha a conta ali, fica nesse processo de engorda, emagrece, engorda, emagrece. E aí vem a celulite, aí vem uma dor maior ainda, né? Aí vem essas mulheres que eu vejo no dia a dia no consultório lá que... Sem autoestima, né? E a coxa, eu sempre falo que a coxa é a dor maior. Eu acreditava que era o glúteo, mas não é. Eu uso hoje um slogan que uma paciente minha falou, né? Ela não tinha recursos ali para fazer o glúteo e a coxa. Daí eu falei, vamos fazer o glúteo e depois você faz a coxa, né? Porque a gente tira definitivamente, fica lisinha, fica linda. Aí ela falou assim, doutor, qualquer shortinho esconde o glúteo, mas a coxa não. Entendeu? É verdade. Então, nossa, uma grande verdade isso. Aí ela fez as coxas, depois voltou, fez o glúteo. Ficou feliz com o resultado. Elas choram, né? Porque o resultado é imediato, né? Você vê na hora? Vê na hora. O que consiste
consiste esse tratamento? Depois a gente entra no lipedema aqui, nessas doenças metabólicas, mas o que consiste? A celulite são septos, como se fosse um sofá capitonê que tem uma linha puxando a pele para trás, que está presa na face muscular ali. Esses septos, eles não têm só que não é retinho, ele pode vir de vários lugares, um interligar com o outro, e ele está puxando e fazendo aquelas covinhas lá, aqueles buraquinhos que são indesejados. O tratamento consiste no quê? Eu anestesio o local que eu vou tratar, eu faço todo um bioestímulo naquela região toda, porque o bioestimulador ele melhora a qualidade de pele, ele melhora a edema, ele melhora a circulação local e faz com que você não tenha novos septos naquela região. E aí eu vou entrar com uma agulhazinha bisturizada, vou procurar aonde estão essas linhas profundamente e vou rompê-las. Quando eu rompo, já solta na hora a celulite. Uau! Então é igual cirurgia de miopia, que você entra sem enxergar, sai enxergando. Você entra com celulite, sai sem celulite. Caríssimo isso, doutor? Caro é relativo, né? O que é caro, né? Depende do que você quer, né? É um tratamento que você vai melhorar muito a tua autoestima e você vai se ver livre da celulite definitivamente, porque onde eu trato, você não precisa mais mexer. Não. E quanto que toda mulher já não gasta anualmente com ultrassom disso, e não sei o que daquilo, drenagem, e não sei o que, e um monte de procedimento de tecnologias que dá aquela melhoradinha depois... Temporária. Entendeu? Tem a famosa subincisão também, pessoal. Não funciona porque eles soltam a pele da gordura. Quando a pele engruda de novo na gordura, os septos estão ali ainda, a celulite volta. Existe mulher que não tem celulite? Tem, claro que tem mulher que não tem celulite, mas é só 5% da população. E essas mulheres fazem o que não tem celulite? É predisposição genética? A celulite, ela tem predisposição genética também, mas está relacionado também com o estilo de vida, mas o protagonista é o estrogênio. As mulheres com predominância estrogênica, né, que elas têm um excesso de estrogênio, elas têm mais chances de desenvolver celulite. Mas eu tenho uma paciente que eu tratei recentemente, que é atleta, ela tinha 6% de gordura, tem 6% de gordura corporal e várias celulites. Era uma dor para ela, ela tratou, hoje ela não tem mais, mas não está relacionado com obesidade, né? Não tem nada a ver. Você pode ser uma gordinha sem celulite como uma gordinha com celulite, entendeu? E uma magrinha também E uma magrinha com ou sem celulite. Tem muitas magrinhas que vão no meu consultório que estão cheias de celulite. Aí a gente tira. E o homem não tem predominância de celulite por conta dos níveis hormonais que são diferentes da mulher. O tipo de gordura do homem é diferente, então é muito difícil. Normalmente o homem desenvolve celulite, esses homens que também ficam naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, pode aparecer alguma celulite ou outra, que já aconteceu de ir no meu consultório. Mas, de forma geral, é muito difícil. E o homem, a celulite dele concentra também no glúteo e nas coxas? Não, é muito difícil ter, né? Mas você acontece. Eu peguei recentemente um rapaz que ele ficava naquela briga com balança e ele tinha um pouco de celulite em um lado só da coxa aqui, do glúteo, mas a gente tirou e boa. Mas é muito difícil, viu? É muito difícil ver. Eu acho que isso tira um pouco de sono das mulheres. Seguido do colágeno, quando a gente vai chegando numa certa idade que deixa de... A gente não produz mais o colágeno depois de uma certa idade? Não, na verdade produz, mas assim, a mulher quando entra, ela fica próximo da menopausa, já começa a bagunçar mais ainda, né? Então as mulheres, elas têm que tomar muito cuidado aí durante a vida. Os tratamentos por exemplo, de celulite e lipedema, é muito mais fácil tratar antes da menopausa. A menopausa até ajuda no lipedema, porque você faz um bloqueio hormonal fisiológico, né? Tá. Como uma das causas da celulite e do lipedema é o hormônio estrogênio, e a mulher, quando entra na menopausa, ela para de produzir esse hormônio. Tende a melhorar esse quadro. Tende a melhorar, entendeu? Mas a flacidez vem a galope, né? Então você tem que estar tomando conta. Se a mulher quiser tratar celulite, lipedema, é melhor tratar antes, porque a gente já faz um bioestimulador 360 graus nas coxas, faz no glúteo. Então, se ela precisar emagrecer, ela já faz uma nova malha de colágeno, vai emagrecer com mais colágeno e vai melhorar, não vai trazer tanta flacidez. Ela ainda produz muito colágeno antes da menopausa, então com os bioestimuladores vai ser melhor ainda o tratamento. Então, tem que se cuidar, eu acho que tem que se cuidar sempre, mas o tratamento tem que ser antes de vir a menopausa aí para envelhecer bem, né? A mulher, ela entra no climatério 10 anos antes da menopausa, por aí?
Depende da mulher, né? Mas elas começam já a ter sintomas de climatério já bem antes. E né? ali nesses... É que a gente não tem noção se é já ou não o climatério, né? Então você acha que é diversos outros fatores e não fala, pô, tô no climatério, preciso já me atentar a certas coisas. Exato. Tem alguns sintomas. Hoje tem muita informação, tá mais fácil, né? Mais fácil. Mas assim, depende muito da época que menstruou, né? Então as mulheres que menstruaram, que tiveram a menarca cedo, 9, 10, 11 anos, ela perto dos 50 ali, inevitavelmente vai... Essa sou eu. Então, menstruei com 10 anos. Agora, as mulheres que menstruaram já, que tiveram a menarca lá 14, 13, 15, elas provavelmente vão passar dos 50, mas não é regra. Medicina é difícil por causa disso, né? Sim, não é 2 mais 2 não é 4. Não é exatamente bem preciso, né? Tá, vamos fazer o seguinte, demos um pano de fundo na nossa conversa de hoje e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o lipedema, essa causa assustadora de muitas mulheres. Até já. Voltamos aqui com o Conexão das Mulheres, falando hoje sobre lipedema, celulite, tudo que aflige o coração de uma mulher, né, doutor? É verdade, é a dor enorme. Por quê, hein? Porque mexe diretamente com a autoestima, né? Você tem as mulheres, você imagina, eu tenho pacientes que não vão à praia há muitos anos, não conseguem frequentar uma piscina com amigos, num churrasco, vão à academia com a roupa comprida porque marca na leg. Então, assim, os furinhos são realmente desagradáveis, né? E essas mulheres sofrem com isso. Autoestima é saúde mental, né? Então, quando a gente trata isso, E a mulher, quando ela... eu tô falando isso porque, assim, eu vejo isso no dia a dia, né? Muitos maridos, você tinha até perguntado de valor, né? Mas assim, você pega que valor que tem você melhorar a tua autoestima. Tem maridos que às vezes se pegam em questão do tratamento, quanto vai custar tal, mas depois quando eles voltam lá para manutenção, essas coisas, eles falam, doutor, você salvou a minha vida, da minha família. Por quê? A mulher, quando ela melhora com a autoestima, ela melhora com o marido, ela melhora com os filhos. Nas relações. Ela melhora no trabalho. Tem mulher lá que estava empacada lá no trabalho tal e começa a voar na empresa porque melhora a autoestima. Como é um todo, né? É um todo. Melhora socialmente, né? Então você deslancha, você melhora a sua vida, entendeu? Agora, vamos entrar um pouquinho aqui no lipedema. O que é o lipedema, doutor? Lipedema é uma inflamação da gordura, tá? Da mulher. E essa inflamação, ela causa um crescimento desordenado da gordura, normalmente da cintura para baixo. Pode acometer braços também. Mas essa gordura, ela cresce simetricamente, os dois lados, e cresce desordenadamente. É muito dolorido. Dói, então? Dói, normalmente dói. Tá? Não é regra, como eu falei, medicina não é matemática, né? Mas normalmente dói, na maioria das vezes. Fica roxo com facilidade, né? Só de palpar assim ela já sente. Então essas mulheres que vão fazer drenagem, a mulher faz muita drenagem, que tiver uma dor mais do que o normal, né? É bom levantar a orelha aí e procurar um bom médico para estar avaliando. Porque só a drenagem não vai fazer nem cócega no lipedema. Não. As mulheres também, a gordura, o tipo de gordura é uma gordura mais esponjosa, né? Essas mulheres que quando emagrece da cintura para cima, fica magrinha, e da cintura para baixo é mais gordinha, mais cheinha, é um indicativo também. O tornozelo fica maior. Pode aparecer o sinal do manguito em graus maiores de lipedema. O sinal do manguito é como se tivesse amarrado um cordão ali, um manguito, né? Que é uma borrachinha no tornozelo. Aí vem aquele tornozelo grosso, de repente fica o pé fininho, você entendeu? Aí fica uma marquinha ali. Isso também é um indicativo. Mas enfim, basicamente é uma inflamação. Ela desenvolve ao longo da vida? O lipedema? Desenvolve, na verdade a mulher depois da idade fértil, quando ela entra na idade fértil, ela já tem a tendência a ter, né? Não tem muito relação com obesidade, pode ser magrinha. Inclusive a doença ficou muito famosa por conta da Yasmin Brunet, né? Que você vê, uma moça bonita, magra tal, e tinha um baita de um lipedema, entendeu? Então assim, não tem relação com obesidade. Muitas pessoas acham que o fato de estar acima do peso... É o que ocasiona, e não necessariamente. Não, você pode ser magrinha com lipedema e você pode ser gordinha com lipedema. Pode ser um fator genético? Se minha mãe teve, eu tenho também? Ela tem fator genético, ela tem fator com estilo de vida, né? Hábito alimentar, com
se pratica ou não atividade física e tal, mas o protagonista da história aí são as doenças estrogênicas, né? As mulheres que têm predominância estrogênica, as mulheres que têm excesso de estrogênio no corpo, as mulheres que têm endometriose, miomatose, adenomiose, escape, fluxos menstruais muito intensos, são mulheres que provavelmente têm predominância estrogênica e são mais predispostas a desenvolver o lipedema. Né? Homem também tem lipedema? Não tem. Não, eu pelo menos desconheço. Né? Por conta da composição hormonal. O homem também não tem estrogênio, o tipo de gordura é diferente. Claro, o homem ele pode ter, se o homem estiver aromatizando muito, né, ele estiver descontrolado, ele vai produzir mais estrogênio. Mas se o homem termina tendo ginecomastia, por causa do estrogênio, excesso de gordura abdominal, irritabilidade, outras coisas, outros sintomas, né? O excesso de estrogênio no homem causa, né? Entendeu? E o que tem que fazer? A pessoa, beleza, identificou ali que tá com esses sintomas, que tem essa estrogênio alto, né? Essa produção. Qual que é o tratamento? Hoje estima-se, o governo estima 12% das mulheres do mundo têm lipedema, né? Que eu acho que é muito mais, porque hoje existe poucos profissionais no mercado que sabem diagnosticar realmente a doença. Mas assim, a pessoa que tiver lipedema tem que tratar, porque é uma doença, tem CID, é uma doença crônica que ela só vai piorando se não for tratada. Então ela tem que tratar, procurar um bom profissional. E assim, no meu ver, não existe tratamento para lipedema que não envolva bloqueio hormonal, né? Então a gente usa muito a gestrinona, que é um hormônio que a gente faz um implantezinho, e isso ajuda demais a tratar. Aí entra multidisciplinar o tratamento, né? Aí entra a parte nutricional, a questão de atividade física, entre outras coisas. Eu conheço uma pessoa que tinha lipedema, fez um processo de emagrecimento, e provavelmente essa questão hormonal, e fez uma lipo na perna. Então, eu tenho um paciente, tá, minha, que foi recentemente, ela tá bem magrinha agora, zerou o lipedema. Aí ela voltou recentemente agora, tá ótimo, voltou para pôr bumbum, né, que a gente faz harmonização glútea, né, então o bumbum secou muito com o emagrecimento, então a gente harmonizou, mas ela tinha feito também a cirurgia para lipedema, que era um lipedema importante, mas olha só, ela fez a cirurgia, tirou o lipedema e o médico, tchau, né, mandou embora, acabou, não tratou. O que aconteceu? Voltou tudo. Entendeu? Então ela pode ter a recidiva da doença se ela não acompanhar, se não fizer um tratamento mais eficaz para cortar. Eu só indico cirurgia para lipedema se for um grau muito elevado de lipedema que a gente não vai conseguir fazer aquilo regredir. Eu acho que essa menina que eu conheço tinha. Porém, se ela não tratar o lipedema depois, ela pode ter ele de novo, porque a doença está lá. Ela drenou aquilo lá com cirurgia, mas a doença está lá. Você entendeu? Então tem que tratar, mesmo quem faz cirurgia tem que tratar, porque senão volta, que é o que aconteceu com essa paciente. Porém, a gente tratou, hoje ela secou, pra você ter uma ideia, ela não conseguia pôr calça jeans, entendeu? Porque a parte do tornozelo não subia, hoje ela tá super bem. Tá, que nem cavalo árabe, canelinha fina. Doutor, acontece, por exemplo, da pessoa ter o lipedema, porque a gente sabe que a questão da nossa panturrilha ali faz o fluxo do sangue subir pro coração, não é uma coisa assim? É que as veias que trazem, que drenam o sangue dos membros, passam por dentro da panturrilha. Ela é como se fosse uma bomba também. Uma bomba. E o lipedema, ela acaba afetando essas veias? O própria doença fala, edema, né? O lipedema, ele causa a gordura fica bem, além de inflamada, ela fica com edema grande. Quando você tem edema, você tem pressão. Quando você tem pressão, você comprime, você espreme os vasos, que são as veias que levam o sangue de volta. Então você tem uma diminuição do fluxo venoso. Ela pode desencadear outros problemas, então, se ela não for tratada. Sim. Eu tenho certeza que muita gente... Eu conheço muita mulher que tem esse lipedema e que não tem ideia de que é um lipedema. Só acha que tem a coxa grossa, a perna grossa. O principal, assim, o que chama muita atenção é porque normalmente ela começa a engrossar como um todo, fica um tronco, né? Ela engrossa também a parte de panturrilha e de tornozelo, né? Então, e o pé fica magrinho, isso que é interessante. Então, mas tem que tratar. Hoje em dia você recebe muitos pacientes com esse tipo de diagnóstico? Esse ano a gente fez mais, de procedimento a gente fez mais de 200 de tratamentos para celulite
e que boa parte desses tratamentos tinha lipedema. Então a gente tratou a celulite. O bom de tratar a celulite, a maioria das mulheres tem celulite junto com lipedema, né? Mas não é uma regra. Tá. Mas boa parte, quando a gente trata a celulite, a gente faz bioestimulação 360 graus na coxa da mulher. Tá. O bioestimulador, ele faz uma nova malha de colágeno. O colágeno, ele melhora o edema, melhora a circulação local e melhora a qualidade da pele, que ajuda a já tratar o lipedema. Aí, concomitantemente, a gente entra com bloqueio hormonal, se for o caso, a gente entra com um novo estilo de vida para a pessoa, a gente trata também de dentro para fora, para melhorar esse lipedema e nunca mais ela ter de volta. É isso que é a medicina integrativa. Exatamente. Tratar o todo, né? Não ir cuidando só da doença e cuidando da prevenção. Exatamente. Como eu sou médico integrativo, como é que surgiu a ideia da celulite, do tratamento? Hoje eu faço, basicamente eu só faço isso porque eu não tenho mais tempo de fazer outras coisas. Então tem outras pessoas na clínica fazendo isso. Mas assim, hoje eu basicamente trato integrativo as minhas pacientes de celulite e lipedema. Mas na busca de melhorar visualmente as minhas pacientes de medicina integrativa, eu tratava muito atleta, muitas mulheres magrinhas que tinham celulite e não tinha jeito de tirar aquilo na academia. E eu comecei a pesquisar. E não tira mesmo, né? Não tira. Celulite não tira. Tá. O único jeito de tirar é com esse procedimento. Uhum. O único jeito de tirar definitivamente é com esse procedimento. Tá bom. Aí eu fui buscar conhecimento sobre isso. E aí eu aprendi a tratar celulite em glúteo e desenvolvi a técnica, aperfeiçoei essa técnica para as coxas. Você entendeu? Foi assim que surgiu. Só que aí, graças a Deus, né? Primeiro ele, a gente virou referência disso. Então hoje a gente não tem mais tempo de estar abrindo agenda só para emagrecimento, né? Tá. A gente trata as mulheres que vêm. Claro, tem agenda a gente põe, mas basicamente eu trato as mulheres com lipedema e celulite, eu faço medicina integrativa também, né? Quando você pega uma pessoa que tem obesidade mórbida, sim. Como que é esse todo? Porque, tem lá a cirurgia bariátrica, que eu acho que deve estar bem mais evoluída do que logo quando começou os primeiros ali. Como que está sendo tratado isso hoje, esse emagrecimento? Eu até mostrei para Renata. A Renata ali, é um paciente que a gente foi no meu consultório esses dias, aí é um homem, que é um advogado muito conhecido da minha região lá, e ele foi esses dias no consultório, no começo da semana, ele perdeu 56 quilos, sem perder 1 grama de massa magra, tá? Uau! Emagrecer não é perder peso, emagrecer é perder gordura. Se você perder 5 quilos de gordura e ganhar 5 quilos de massa magra, você não perdeu 1 grama, só que você emagreceu bastante. Olha que louco, né? Porque a porcentagem de gordura cai muito. Tá. Então, emagrecer, perder gordura, é diminuir sua porcentagem de gordura corporal. Esse meu paciente, ele tinha 44% de gordura corporal, hoje ele está com 17%, ele está mais magro que eu. Entendeu? É assim, hoje eu digo sem bariátrica, né? A bariátrica Ele mudou o estilo de vida dele, né? Na verdade é assim, hoje a gente tem as medicações no mercado que são muito boas. Tem muita gente que é preconceituosa, mas aquilo é uma ferramenta que vai ajudar você a criar um novo hábito, a criar uma nova rotina e emagrecer também e permanecer magro. Essa é a ideia, você entendeu? Se você não criar um novo estilo de vida, uma nova rotina para você, você fica no efeito sanfona. E as medicações hoje ajudam muito nisso. Então, assim, hoje eu digo que a cirurgia bariátrica está com os dias contados. Os cirurgiões bariátricos aí, que não acharem outra especialidade, daqui a pouco eles estão desempregados. É mesmo? Porque hoje, por exemplo, esse meu paciente que tinha 138 quilos caiu para 77 quilos. Tá. Ele perdeu 56, 57 quilos. A perda de peso dele foi superior à de uma cirurgia bariátrica. Você entendeu? Em quanto tempo? Em 8 meses. Entendeu? Então, assim, hoje a entrega que essas medicações têm, e tem medicações novas vindo aí, mais potentes ainda, elas basicamente não têm quase efeito colateral, são baixos, e ainda mais se for um médico que sabe conduzir, né? E elas entregam uma perda de peso maior do que a da cirurgia bariátrica, e se o médico souber conduzir direitinho, criar uma nova rotina nele, o paciente permanece magro para sempre, sem os efeitos colaterais metabólicos que a cirurgia bariátrica causa. Porque é muita coisa que envolve a cirurgia bariátrica, né, doutor? E ninguém diz, mas isso é estatístico, tá? 95%, praticamente todo mundo, era 95% ou 85%, mas assim, é um número alto. Das pessoas que fazem bariátricas, recupera todo o peso depois de 10 anos. Ou seja,
a pessoa emagrece porque ela para de comer. Mas a cabeça continua de gordinho. Ela continua tentando, vai dilatando e vai recuperando peso. Você entendeu? E não é assim, né? Tem gente que fala, gordofobia. Não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando que a obesidade, ela traz outras doenças, não é saudável. Obesidade é doença. Tem doença, né? É doença. Tem gente que ela realmente, metabolicamente, ela engorda muito fácil. Então é melhor você ser um magrinho à base de remédio, com controle eterno, do que você ser um gordinho todo inflamado, cheio de doença. E falar assim, é um gordinho que ele não está inflamado. Mentira. A pessoa com excesso de peso, ela vai ter problema com pressão, ela vai ter problema de resistência insulínica ou até diabetes, ela vai ter problema vascular, ela vai ter problema cardíaco, ela vai ter um monte de problemas. Então a pessoa tem que emagrecer. Não é questão de gordofobia, é questão realmente de saúde. De saúde. Você entendeu? E aí eu entro também na questão de saúde mental, porque pode existir gente que está com excesso de peso que não está nem aí? Pode, mas de forma geral, elas não gostam da aparência delas, né? Mas muitas vezes elas estão naquela condição porque elas não têm outra alternativa, elas não estão conseguindo emagrecer, porque é uma doença. Mas existe tratamento e os tratamentos hoje são excelentes. Agora, isso é uma coisa que tem que frisar. Tem que procurar um bom profissional. Porque hoje no mercado, como é um mercado querendo ou não lucrativo, sim, um monte de médico aí entrou na onda aí sem saber o que está fazendo. Então tem muita gente aí tomando remédio à torta e à direita de uma maneira errada, tendo efeitos colaterais que não deveriam e emagrecendo à base de músculo. Porque emagrecer é perder gordura, não é perder músculo. Você entendeu? Se você perder 2, 3 quilos de músculo, você vai emagrecer, você vai ficar mais leve do mesmo jeito. E vai diminuir o tamanho do mesmo jeito. Só que metabolicamente você ficou mais gordo, porque a porcentagem de gordura aumentou. A relação massa magra, massa gorda. Tá. Agora, quando a gente fala, 85, 95% da população tal, é obeso, muita gente não tem dinheiro, não tem condição financeira de tomar essas medicações que aí são super eficazes. Não sei nem se você sabe desses números, como que a gente faz para essas pessoas recorrerem ao sistema, pro SUS, para poder melhorar essa condição que não seja entrar na faca da bariátrica? Infelizmente. Vai melhorar o custo dessa medicação, que é cara para burro? Eu vou falar uma coisa aqui que tá entrando no mercado agora, as pessoas começam a pesquisar, você vai ver. Hoje tá uma briga de indústria aí, na verdade, né? Mas existe agora um negócio que tá chegando aí, que são dos peptídeos, né? Eles vão ajudar muito no emagrecimento, só que provavelmente vai vir bem barato, né? Porque não tem patente para peptídeo, entendeu? O que é um peptídeo? Enfim, são... Eles são hormônios, né? São substâncias que mexem com o nosso metabolismo e faz com que a gente... tem para vários intuitos. Tá bom. Você entendeu? Mas enfim, respondendo a sua pergunta. As medicações, com certeza, com o tempo, vão baratear. Tá? Mas vai demorar um pouquinho. Porém, já caiu muito o preço. Hoje, até aconteceu recentemente aí na televisão, que um médico foi preso porque estava falsificando. Isso é tudo briga de indústria, né? A Tirzepatida, que é o Mounjaro, né, que é igual, é a mesma substância, ela foi liberada no Brasil para manipulação. E é a mesma coisa. Então, hoje você comprar uma Tirzepatida manipulada é infinitamente mais barato do que você comprar o de marca na farmácia, você entendeu? E tão eficaz quanto? Tão eficaz quanto, e só que muito mais barato. Então hoje a gente está conseguindo trazer um tratamento efetivo, bom, com uma medicação que é igualzinha à original, você entendeu? E por um valor bem menor, você entendeu? Então está começando a ficar muito mais acessível. Agora, repito, tem que sempre procurar um bom profissional. Mas, infelizmente, ainda não cabe no bolso de muita gente. Mas a tendência de qualquer forma, dá para emagrecer, que a medicação ajuda demais a pessoa a não escorregar. Ia dar um gás, né, ali no começo. Você vê aquele resultado. Quando você vê o resultado inicial ali, você começa a correr atrás. Puxa, consegui, tô conseguindo, e vai atrás. Você tá com problema de obesidade aí na sua casa? Tá. Então...
fica aqui, o doutor está dando dicas aqui super importantes para você controlar isso, porque não adianta, a obesidade é uma doença, precisa ser tratada. Até já. Voltamos aqui com Conexão das Mulheres e eu tenho uma coisa para te falar muito importante. Se você quer colocar um biquinizinho ainda nesse verão, dá tempo e o doutor vai me falar como. Como que dá tempo da gente acabar com essa celulite e poder colocar um biquíni e ir pra praia com segurança, com felicidade mesmo, de tirar a canga e vamos lá. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. O tratamento da celulite que a gente faz é muito rápido, ele é feito no consultório, é feito com anestésico local, mais ou menos em 1 hora, a mulher entra com a celulite e sai sem a celulite. Uau! E é definitivo. E o tratamento como eu falei, é imediato, né? Então, assim, antes do verão, ela consegue já estar colocando o biquinizinho lá, sem celulite, o bumbum vira um pêssego, fica lisinho, né? E doutor... E a coxa também. E a coxa também. Agora, para as pessoas marcarem ainda com você, como que te procura, como te acha nas redes? Você é bem atuante nas redes sociais, imagina? Sim, a gente tem Instagram, tem TikTok também. Tá. Né? O TikTok a gente trabalha menos, mas é mais o Instagram. Mas tem o link da bio, né? No link da bio do meu Instagram é @Dr. Cleugo. @Dr. Cleugo. A gente vai colocar aqui. Tá. Aí lá no link da bio vai direto para minha comercial que... Ela faz os agendamentos. Isso. E assim, mesmo que se quiser mandar direct, comentar algum post, a gente sempre tem a equipe que está de olho. Eu mesmo olho muito, eu mesmo respondo bastante paciente. Tá. Então é só mandar um direct ou clicar no link da bio lá que a gente vai estar com certeza tirando todas as dúvidas e fazendo o agendamento. A gente não costuma parar, vai parar para as festas só, mas a gente... Retoma logo. Retoma logo, mesmo porque as mulheres querem ficar bonitas no verão, né? No verão, então... E doutora, a gente tem sempre que tomar cuidado porque, como você disse, né? Existe muito médico que está se aproveitando também desse momento e da fragilidade da mulher, que quando ela chega ali no consultório, querendo perder peso, querendo... melhorar a autoestima, ela já chega numa situação vulnerável, digamos assim, e tem profissionais em qualquer ramo que se aproveita disso e acaba piorando a situação ao invés de melhorando. Exato. Quando for procurar um profissional, que tipo de atenção a mulher tem que ter? Olha, eu recebo muito paciente, a gente fez mais de 200 pacientes esse ano, né? E assim, a maior objeção das pacientes é justamente por isso. Elas já bateram em vários profissionais que prometeram um monte de coisa e não entregaram. Então elas falam, nossa, mas por que eu vou fazer com você agora vai funcionar? Sim. Mas a gente quebra muito fácil isso, por quê? Porque hoje eu tenho todos os tipos de coxa e bumbum, de tamanho, de forma, de jeito que ela imaginar, de quantidade de celulite, que você imaginar, a gente tem o antes e o depois. A gente tem o antes, o pós-imediato, e o depois a médio e longo prazo, para mostrar para essas pacientes. Então, assim, uma coisa que hoje está muito fácil é isso. É você, quando entrar em contato com a comercial de algum médico, ou mesmo pelo Instagram do médico, você tem que procurar o antes e depois. Na minha página lá, a gente só não põe mais antes e depois por conta do próprio Instagram, como ele mexe com o corpo, ele restringe muito. Tá. Mas assim, se ela entrar com a minha comercial, ela mandar uma foto dela, eu vou pegar um corpo parecido com o dela, o antes e o depois, e vou mostrar. E é o que pega, mas pacientes vêm lá e falam assim, mas o médico mostrou alguma coisa? Ah, mostrou um caso ou outro, ou não mostrou nada. Pede para ver. Se o médico realmente ele faz aquilo bem, ele faz aquilo e faz bem, ele tem que ter resultado do antes e depois. Não é resultado do depois. Tem muita gente que só mostra o depois, né? Tem que ter o antes e tem que ter o depois. Tem muito profissional que está fazendo o que você faz hoje? De celulite, de bumbum, tem alguns, não são muitos. Tá. De coxa, eu que desenvolvi a técnica, então basicamente sou eu. Tá. Eu dou curso hoje, então a gente tem, eu recebo médicos aí do país todo, né? De todos os estados aí que estão vindo treinar comigo, né? Pegar a sua técnica. Então pode ser que encontre mais médicos fazendo coxa, mas basicamente hoje coxa é o Dr. Cleugo. Entendeu? Dr. Cleugo, muito bem. Esse nome não é difícil, né? De não achar, porque é a referência hoje no mercado. Porque a mulher dá pra envelhecer, inevitavelmente todos envelheceremos, mas com saúde, né, doutor? Dá pra envelhecer bem, né? Dá pra envelhecer bem. Atividade física também é uma coisa que todo médico diz que não dá para não fazer, principalmente musculação. Exato. A musculação desenvolve músculo, né? Músculo, você preenche de dentro para fora, você também diminui a chance de flacidez. E lembrando que
a mulher, o homem, mas vamos falar da mulher aqui, a mudança aqui dentro, né, doutora? A gente tem que estar bem aqui dentro para todo o resto fluir. Porque se você não tá bem com você mesma, não vai conseguir se olhar no espelho de uma forma legal e por mais que faça procedimentos diversos, nunca vai agradar. Exatamente. A mulher ela tem que se cuidar, ela tem que tomar conta dela mesma. Muitas vezes a mulher também ela se vê numa situação porque ela teve filhos, tal, aí tá cuidando da casa, cuidando do marido. Se deixa. E vai se largando, né? Mas eu vejo isso, eu sei que isso daí, na verdade, não é o que ela queria. Mas hoje a gente tem muitos recursos para estar mantendo essa mulher bem, né? E o marido também gosta, né? Por mais que ele não fale que não liga ali, a gente vê que eles realmente gostam, eles terminam ficando felizes aí que a mulher está se cuidando, né? E ela muda, é inevitável, é nítido o tanto que essa mulher cresce, seja com a família, seja no trabalho, depois que ela se cuida. Entendeu? Uma mulher bem cuidada, bonita e feliz não quer guerra com ninguém, não é isso? Com toda certeza. Obrigada, doutor, pelo seu tempo, obrigado pelos esclarecimentos, desejo muito sucesso aí para você em 2026, ainda mais sucesso na sua clínica. E para você aí, tá com celulite, procura o doutor, seja na coxa, seja no bumbum, onde for, que ele vai dar um jeitinho. E emagrecer é saúde. Saúde é o que a gente precisa para viver bem. Exatamente. Emagrecer e permanecer magro, né, é fundamental. Então sempre procure um bom profissional para conduzir isso de uma forma correta que você vai conseguir ficar magro para sempre. É isso aí. Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio.